Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor, texto sagrado: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Vamos falar com o Pai uma vez mais. Senhor, mais uma vez nós falamos com o Senhor nesta noite. Pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor continue aqui através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, agora ministrar nos nossos corações uma palavra, Deus, que possa tocar a nossa alma. Nós precisamos ouvir a Sua voz uma vez mais. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra, Espírito Santo, a Tua voz, porque na Tua palavra, Senhor, na Tua voz está a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Fica aqui conosco, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Existe alguma coisa que seja impossível para o Senhor? Existe limite para que Deus possa realizar ou fazer algo nas nossas vidas, na minha e nas suas vidas? Existe, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não, é verdade. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não conhece impossível. A Bíblia diz que não existe nada que Deus não possa fazer. Há um texto do profeta que Deus dizendo: operando eu, realizando eu, fazendo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o Senhor de salvar, de curar, de solucionar, de falar, de responder, de nos tocar, de estar conosco, de nos guardar, de prover, de nos abençoar, de nos advertir, de nos chacoalhar se precisar? Quem pode impedir Deus de tocar ou de fazer qualquer coisa? Deus não conhece impossível e nem limitação. O Deus dos céus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, aquelas que nós vemos e as que nós não vemos, as que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Esse Deus soberano, sempre existente, porque não houve um tempo, diz a Bíblia, em que Deus não tenha existido. O Deus eterno, o Deus que é onipresente, ou seja, um dos atributos de Deus é a sua presença em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus que é onipotente, ou seja, um dos atributos de Deus é que Ele pode todas as coisas. O Deus que é onisciente, ou seja, um dos atributos de Deus é ter ciência e presciência, ou seja, antes que tudo aconteça, Ele já sabe que iria acontecer. Não existe nada que possa pegar Deus de surpresa, não existe. Para Deus não existe passado, presente nem futuro, porque Deus é atemporal. Ele está no passado assim como no presente e no futuro. Para Deus é a mesma coisa. É por isso que o escritor aos Hebreus, eu já disse isso aqui aos irmãos, ao se referir a Jesus, ao Deus Filho, ele diz: porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem. Ele não diz Ele era o mesmo ontem, Ele diz Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Contraria até a concordância, mas está se referindo de Deus, esse Deus atemporal. Então não existe nada
que Deus não possa fazer, não possa realizar. Eu estou dizendo isso porque esse salmo que nós acabamos de ler é uma virada de mesa, é uma virada de realidade, é uma mudança na realidade deste povo, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele já já. E eu sei que Deus te trouxe aqui, eu sei que Deus nos trouxe aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você esteja pela primeira vez, não sei, numa igreja evangélica, numa igreja de fé cristã evangélica, não sei. Talvez tudo esteja um pouco diferente para você, talvez seja diferente daquele lugar que você está acostumado a prestar o seu culto a Deus, a adorar a Deus. Nós somos assim mesmo, é o nosso jeito, é a nossa forma. Nós cultuamos, nós celebramos, nós adoramos, porque nós cremos que Deus está presente. Culto significa adorar Deus presente. É o Deus que está presente. Ele nos prometeu, Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, para que Ele esteja presente sempre com vocês. Então as nossas reuniões acontecem em torno desse nome. Arina e Isaac cantaram aqui, esse nome de Jesus, que lindo é o nome de Jesus, que maravilhoso é o nome de Jesus, mais lindo do que qualquer outro nome, mais soberano e maravilhoso, acima de qualquer outro nome, é o nome de Jesus. Não há Deus como o nosso Deus, nada e nem ninguém pode se comparar ao nosso Deus. Então Deus te trouxe aqui, porque eu creio que não existe coincidência com o Senhor. Ele tem presciência, ou seja, Ele sabe das coisas antes de acontecer. Antes de você sair da sua casa, Ele sabia que você estaria aqui. Antes de você tomar a direção deste lugar, Deus sabia que você estaria aqui nessa noite. Então essa palavra, como Deus não fala com ausente, Deus fala com presentes, eu quero crer que ela é para nós que estamos aqui nesta noite. Amém, irmãos? Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Esse salmo, o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, na verdade ele faz parte de um grupo de 15 salmos. Do Salmo 120 ao Salmo 134, são 15 salmos, chamados salmos ou cânticos de ramagem, ou cântico dos degraus. Esse conjunto de 15 salmos, em hebraico, Shir Ramah Alot, ou seja, canção das subidas, literalmente canção das subidas, faz menção, é uma referência para nós, à subida dos judeus ao templo, 15 degraus, até eles chegarem ao templo. E diz a história, diz os teólogos, que os judeus, quando eles se dirigiam em direção ao templo, e chegando no templo, cada degrau, eles cantavam um salmo. O livro dos Salmos, ele não tem capítulos, irmãos sabem, porque ele é um inário. O salmo, na verdade, deveria ser cantado. Nós deveríamos cantar os salmos, porque ele foi pensado, ele foi escrito estruturalmente na forma de um inário. Então os judeus, quando iam para o templo para adorar a Deus, nos 15 degraus, diz a história, que eles tinham de acesso ao templo, cada um dos degraus representava o salmo. O primeiro degrau 120, o segundo degrau Salmo 121, o terceiro 123 e assim por diante, até chegar no Salmo 134, por isso que ele é chamado e conhecido como Cântico dos Degraus, Shir Ramah Alot em hebraico, o Cântico dos Degraus. Eles cantavam, principalmente depois que eles voltaram do exílio babilônico, do cativeiro babilônico, eles compuseram e passou a ser tradicional para os judeus. Todas as vezes que eles iam para o templo, nas 3 principais festas do calendário judaico, eles iam na festa no momento da colheita, no Pentecostes, na Pessac, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, quando todos os judeus de todas as regiões se dirigiam a Jerusalém, e chegando no templo, hora que eles iam acessar o templo, ou adentrar ao templo, eles tinham por hábito cantar esses 15 salmos, chamado Cântico dos Degraus. Eu disse para os irmãos aqui que esse salmo foi composto logo após o fim do cativeiro babilônico. Para nós que estamos com frequência na igreja, talvez não é muito incomum. Os irmãos certamente ouviram muitas vezes eu mesmo falar sobre esse chamado cativeiro babilônico, mas eu preciso trazer a todos os irmãos nessa noite uma referência, nessa parte introdutória,
O que significou esse cativeiro babilônico? Quando a gente fala cativeiro babilônico ou cativeiro da Babilônia, é uma referência que é feita ao período em que o povo hebreu, o povo de Israel, o reino do sul, chamado reino de Judá, passou preso, cativo na Babilônia. Eles foram exilados para a grande Babilônia. Eles foram, diz a Bíblia, exilados em 3 períodos diferentes, em 3 épocas diferentes. Os que estudam o IBAD aqui certamente se lembrarão, nós passamos por isso. Quando nós estudamos os livros históricos, quando nós estudamos o período dos impérios, nós vimos que em 3 momentos os judeus foram levados cativos para a Babilônia. O primeiro momento em 605 a.C., foi a primeira leva que os judeus foram. Lá foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre tantos outros. Ananias, Misael e Azarias que se transformaram em Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles levaram os nobres, os jovens, aqueles mais preparados, intelectualmente mais instruídos. Quando eles foram levados cativos, o Império da Babilônia invadiu Jerusalém em 605 a.C. pela primeira vez e levou a nata dos jovens de Israel. Depois eles a invadiram a segunda vez em 597 a.C. e por fim, em 586, eles deram o golpe de misericórdia. Invadiram pela terceira vez e destruíram Jerusalém, incendiaram, acabaram com a cidade sagrada dos judeus, derrubaram o templo, destruíram tudo que eles encontraram pela frente. Foi um dos momentos mais escuros e difíceis da história deste povo chamado povo judeu, o povo hebreu. A Bíblia Sagrada traz a história deste povo, começando lá no Gênesis com Abraão. Então, quando a gente fala aqui o cativeiro babilônico, a gente está se referindo a esse período de 70 anos. Foi o período que durou esse exílio de Israel lá na Babilônia. A Babilônia era o grande império da época, era a potência da época, berço de tantas coisas. Ainda hoje está na relação das coisas mais lindas e mais as maravilhas do mundo, chamaram jardins suspensos da Babilônia. Destruíram agora recentemente, naquela guerra do Estado Islâmico lá no Iraque, é naquela parte do mundo de conflito que acontece atualmente, que existia, que estava a Babilônia. O período do cativeiro babilônico foi um período muito terrível, tenebroso, porque foi um período de sofrimento, 70 anos de sofrimento. Importante dizer para os irmãos, que quando uma nação era derrotada na batalha, e capturada pelos seus inimigos, ou capturada e sendo levada cativa, essa nação que era derrotada, que era levada cativa, as pessoas acreditavam que a nação que perdia a batalha, o Deus daquela nação teria falhado. Por isso que eles perderam a guerra. Eles acreditavam naquela época que quando a nação era derrotada na batalha e levada cativa, ou seja, os perdedores, as divindades desta nação, ou o Deus desta nação, também teria sido derrotado. E o povo de Israel foi derrotado pelos babilônios. Talvez daí, talvez por isso, que quando eles chegaram lá na Babilônia, mandaram erguer, Nabucodonosor resolveu erguer aquela estátua bem grande e disse: porque eu quero ser adorado. Que Deus de Israel o quê? Que Deus dos judeus o quê? Que Deus é esse que perdeu a batalha? Eu quero ser adorado como Deus. A Bíblia diz que ele mandou erguer a estátua e ele queria ser adorado como Deus. O livro de Daniel nos traz essa história. Talvez seja por isso que o grande Nabucodonosor se coloca na condição de Deus, na condição de querer ser adorado. Mas os irmãos conhecem a história e sabem que no momento em que ele levanta no campo de Dura aquela estátua esperando ser adorado, Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. E eles foram lançados na fornalha, diz a Bíblia, fornalha que ardia em fogo. Mas a Bíblia diz que quando eles foram lançados nessa fornalha, o Senhor estava lá e os amparou e os protegeu, e impediu que eles fossem consumidos pelo fogo. Isso fez uma reviravolta no império. Apenas para curiosidade eu disse isso para os irmãos, porque eles chegaram lá na Babilônia como uma nação derrotada. Isso dava para os babilônios o direito de pensar
que o Deus dos judeus também teria sido derrotado nessa batalha, mas não foi. Foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que os judeus fossem levados cativos, exilados na Babilônia, porque Deus estava tratando os judeus que se distanciavam do Senhor, que estavam cada vez mais longe e distantes do Senhor. Esse momento, irmãos, do exílio babilônico foi uma sala de aula de Deus para aquele povo, para os judeus, aqueles que foram levados cativos e aqueles que nasceram durante esse momento do exílio dos 70 anos. A Bíblia nos informa, a Bíblia traz para nós algumas informações sobre esse momento do cativeiro babilônico. E há um salmo que é emblemático para nós, que é o salmo de número 137. Porque o salmo de número 137, ele vai dar uma ideia para nós razoavelmente boa de como foi duro esse momento de provações e lutas para esse povo que estava exilado lá na Babilônia. O salmista, no Salmo 137, no versículo 1, diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E ele vai dizer mais, Salmo 137 diz: nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, no lugar que salgava, diz: nós colocamos as nossas harpas, pendurávamos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos, ou seja, os babilônios, os nossos inimigos, aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam para que cantássemos uma das nossas canções, e os nossos opressores, para que fôssemos alegres. E eles diziam: entoai-nos algum dos cânticos que vocês cantavam lá na terra de vocês. Os babilônios pediam para os judeus: canta-nos um dos cânticos daqueles que vocês cantavam. E o salmista está dizendo que enquanto eles estavam lá exilados, eles penduravam a arca nos salgueiros, no lugar da salga, e eles desistiam de cantar. E eles dizem: como cantaríamos, como haveríamos de cantar algum cântico ao Senhor em uma terra que não é nossa, numa terra estranha? Ah, que saudade de Jerusalém! O Salmo 137 vai dar para nós, irmãos, algumas informações de como foi difícil esse momento do cativeiro. E é um momento no Salmo 137 que o salmista passa para nós uma impressão daquilo que aconteceu quando eles foram levados cativos, Cássio. Diz a história, e não o salmo, diz a história que quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles pegavam as crianças, as criancinhas de colo dos judeus, e arremessaram contra as pedras. Eles matavam as crianças judias, arremessando as crianças contra as pedras. José fala sobre isso. Mulheres grávidas próximas a darem à luz eram amarradas às suas pernas e arrastadas no chão até morrerem. E por isso para os babilônios era festa, era motivo de celebração. Eles invadiram Jerusalém, saquearam e mataram tudo aquilo que eles quiseram matar, e tudo aquilo que eles quiseram fazer, eles fizeram. Foi um dos momentos mais difíceis e de negritude na vida daquele povo. O primeiro versículo, pastor Hernandes Dias Lopes, dissecando o primeiro versículo, ele nos traz algumas informações sobre o versículo 1 do capítulo 137, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele dizia, comentando esse primeiro versículo, que diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que esse povo enfrentou 4 tipos de crise, de dificuldade. A primeira crise foi a crise da desinstalação às margens dos rios da Babilônia. Não era a terra deles. Eles saíram do lugar onde eles estavam, eles saíram da zona de conforto, eles saíram da terra deles. Quem mora, ou quem já morou longe da sua terra, nós mudamos muitas vezes. Eu com o André, nós mudamos 14 vezes de cidade, moramos em 14 cidades diferentes. Na época que eu estava no banco, fui bancário, e o banco transferia sempre, uma vez por ano, ou uma vez a cada 1 ano e meio, eu era transferido para outra cidade. E eu sempre dizia para as pessoas: terra boa é a terra da gente, é onde a gente está, é onde as pessoas conhecem a gente,
é onde a gente tem amigo de infância. Eu me lembro que quando eu chegava, ainda solteiro, fui transferido para Campinas e depois para Ribeirão, e eu voltava final de semana para cá, para namorar e para ver a minha mãe, mas era para namorar, né? E aí eu entrava aqui, quando eu chegava na 43, irmãos, eu abria o vidro assim do carro, parece que até o ar era diferente, Lu. Até o ar era diferente, Rafa. Eu abri o vidro do carro e falei, cheguei em casa. Eu chegava normalmente tarde, chegava meia-noite e pouca, que eu saía lá na sexta-feira do banco em Campinas, 5h30, 6 horas, mas 5 horas de Campinas aqui, no Fusquinha, irmão, 72, 73. Pneu careca, Rafa, vinha. Mas quando eu chegava aqui em Barretos, irmãos, eu já entrava pela 43 para ir lá para minha mãe, e aí eu já via logo um conhecido, Cássio, já parecia que conhecia todo mundo na rua. Terra boa é terra da gente, terra boa é o lugar de onde a gente é. E a Bíblia diz que esse povo estava enfrentando uma crise da desinstalação. Eles foram arrancados da terra que era deles. Eles não saíram porque quiseram sair, eles foram arrancados de lá. Nós temos pessoas aqui na igreja que saíram das suas terras, não é? Pedro e Deis estão aí, se bem que hoje são mais barretenses do que cariocas, não é? Mas temos outros também, estou vendo Josimar aqui, Giovana, saíram lá do Paraná, e tantos outros que acabaram adotando a cidade como a sua terra, mas certamente num primeiro momento foi muito difícil, não deve ter sido fácil. Ainda mais esse povo que foi arrancado da sua terra, e tudo que eles tinham ficaram lá. As memórias foram destruídas, as casas foram destruídas, as famílias foram separadas, as crianças foram arrancadas dos pais, casais foram separados e divididos. Esse povo sofreu demais nessa saída. E o Salmo 137 diz: nós estávamos junto às margens dos rios da Babilônia, e eles sentavam juntos em gueto, eles sentavam só eles ali. Então a crise da desinstalação foi uma realidade que eles experimentaram. A segunda crise que o Hernandes Dias Lopes nos ensina que eles passaram eles dizem, nós nos assentávamos, e o pastor Hernandes disse que isso é uma crise de apatia. Eles sentavam às margens dos rios da Babilônia, diz, nos margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos. Apatia, irmãos, é desânimo crônico. Esse povo foi tomado por um desânimo coletivo, é morte da esperança, diz Hernandes Dias Lopes, é aceitação passiva da derrota, é desistir de lutar. Então eles às margens dos rios da Babilônia, eles sentavam e desistia da vida, e dizia, não tem mais jeito, não dá mais, é fim da linha para nós, chegamos no final, não tem mais o que fazer. Nós estamos numa terra estranha, numa terra que não é nossa, tudo é diferente, a língua é diferente, o jeito de falar, os costumes, os hábitos, os deuses que eles adoram é diferente do Deus que nós adoramos, as vestimentas são diferentes, a comida é diferente, é tudo diferente. A Bíblia diz que uma apatia coletiva, na interpretação do pastor, tomou conta deles. Desânimo, desistiu de lutar, perderam a esperança, matou a esperança. A terceira crise foi a crise da melancolia. Diz o texto, nós nos assentávamos e choramos, e choramos, e choramos, e choramos, e choramos, diz a Bíblia. Tudo ao redor deles era dor e tensão, Isaac. Era tudo dor, era tudo tensão, era tudo difícil. Juntos, diz o pastor Hernandes, eles formaram o coral do lamento. Juntos, eles formaram a orquestra do gemido, porque eles só choravam, Pedro. Não tinham o que fazer, não tinham como fazer. A sinfonia do soluço. Eles não reagiam, eles choravam. Imagina a situação desse povo, sem saber o que fazer, para quem reclamar, nem com quem reclamar, nem como fazer alguma coisa. E a quarta crise, na interpretação do pastor,
foi a crise da nostalgia e do saudosismo. Diz o texto, no versículo 1 apenas: nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, ou seja, lembrando-nos da nossa terra. Eles se lembravam da terra deles, eles se lembravam do cheiro da terra, da comida, do povo, do templo, das casas, das famílias, dos amigos, do trabalho, de tantas outras coisas. E diziam: lá que era bom. Ah, eu era feliz e não sabia. Quem nunca disse isso, não é? Eu era feliz e não sabia como lá era bom, e quem sabe a gente não valorizava. Como lá era bom, e quem sabe a gente não entendia que era tão bom assim. Nós não compreendemos isso daí, porque a vida é assim. Nós vivemos alguns momentos, mas é da natureza humana, principalmente da natureza humana, que Deus ainda não governa e não reina sobre essa pessoa. É da natureza humana o querer ter cada vez mais. Eu quero ter, e aí trabalha não 8, mas 10, 12, 14 horas por dia, e esquece das coisas que têm importância, esquece da família, esquece dos amigos, esquece dos lugares, esquece das coisas simples, porque acha que o importante é ter, é construir, é viver cada vez para ter mais e mais e mais. Esquece daquilo que realmente vale a pena. É da natureza humana estar numa busca constante atrás de alguma coisa, e aí quando atinge, quando alcança, percebe que não era isso que queria, e aí começa de novo uma outra busca, começa de novo e não para mais. E aí quando alguma coisa acontece e a gente toma esses reveses da vida, como esse povo aqui, que Deus permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia. Foi Deus quem permitiu. Eu disse para os irmãos que o cativeiro babilônico foi uma grande sala de aula para os judeus, um curso que levou 70 anos para concluir, para formarem nesse curso. Quando acontece alguma coisa na vida, aí a gente cai uma ficha e pensa: eu era feliz, eu não sabia. Eu podia ter estado mais com a minha mãe, eu podia ter estado mais com o meu pai. Quando a gente perde um desses, eu podia ter estado mais com o meu filho, eu podia ter estado mais com a minha esposa ou com o meu esposo. Por que eu não fiz as coisas que eu realmente deveria fazer? Tem uma música que diz assim, não tem? Devia ter cantado mais, devia ter chorado mais, devia ter feito tantas as coisas, visto o sol se pôr e tantas coisas. Mas é porque a gente tem isso diante de nós, e aí a gente não dá importância naquilo que realmente é importância, porque a gente está querendo ter, construir, correr, fazer. Esse povo sentava às margens do rio e chorava e diz: nós lembrávamos de Sião, da nossa Jerusalém, da nossa cidade, e nós chorávamos mais ainda, porque é lá que era bom. Ou o cheiro do vento batendo naqueles campos de trigo, ai que saudade. O cheiro do vento frio que soprava do Monte Hermon e descia, ai que saudade. Que saudade das plantações de oliveiras. E eles choravam, irmãos, porque eles imaginavam: nós não vamos ver mais, não tem jeito de ver mais. 4 crises se instalaram na vida daquele povo. Mas chega um momento, irmãos, esse era o quadro, mas chega um momento em que Deus mudaria essa realidade. A sorte seria mudada, porque Deus é assim. Deus vai nos levando, e vai nos levando, e vai nos levando, até que a gente entenda que a gente precisa dele,
que não dá para a gente seguir sozinho, que a gente não pode continuar sozinho, até que a gente entenda que Deus, Ele é mais real do que qualquer coisa que a gente tenha por real, até que a gente entenda, irmãos, que tudo que Deus quer é ter um relacionamento conosco. Não se trata de igreja, não se trata de religião, não se trata de nome, se trata de eu e Deus, você e Deus. As coisas vão até que chega um momento que Deus diz: agora está na hora de mudar a sua sorte, porque nós entendemos o processo, nós entendemos o que Deus está fazendo. 70 anos na vida desse povo, a gente pensa foi um tempo muito longo, e foi, de fato foi, mas foi necessário para que Deus trabalhasse na vida deles. E nós vamos encontrar Deus levantando profetas em toda a Bíblia. Os profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas que o Senhor levantou durante o cativeiro babilônico, profetas que o Senhor levantou pós-cativeiro babilônico, e profetas que o Senhor levantou antes do cativeiro babilônico, para falar para o povo o que haveria de acontecer. O tempo todo Deus tentando trazer de volta o povo para Ele, e o povo escapando dele. Ei, é disso que se trata a Bíblia. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas um dia alguém me perguntou: pastor, do que se trata a Bíblia? A Bíblia fala do quê? Qual que é o assunto da Bíblia? A Bíblia é um livro de geografia, a Bíblia é um livro de botânica, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia é um livro do quê? Do que trata a Bíblia? E na minha concepção, na minha visão, a Bíblia é um livro que trata da história do Deus que está o tempo todo tentando, querendo e buscando trazer o homem, a mulher, o ser humano para Ele, para um relacionamento com Ele, e o ser humano escapando de Deus o tempo todo. Do Gênesis ao Apocalipse a gente vê Deus encontrando e provendo e realizando e fazendo formas e maneiras de trazer o homem para mais perto dele, e o homem correndo e escapando de Deus o tempo todo. É disso que trata a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro cronológico. Passa a história pela Bíblia, mas a Bíblia conta a história de um Deus que não desiste de mim e não desiste de você. É Deus buscando uma maneira, uma forma da gente se reintegrar a Ele de novo. Esse povo fugiu de Deus, Murilo, correu de Deus. Esse povo, Deus falava com eles, Deus levantava homens e mulheres, profetas, para falar, dizer para eles: se arrependam, toma uma posição, eu quero vocês, eu tenho promessas sobre a vida de vocês. E a Bíblia diz que eles viravam as costas para Deus e diziam: eu resolvo sozinho, eu resolvo sozinho. Houve um momento em que Deus governava Israel num sistema de governo chamado teocrático, governo de Deus. Deus usava os juízes para governar, e era Deus reinando e governando sobre Israel, e a nação era a nação poderosa, porque Deus reinava, Deus governava. E aí eles decidiram: não, e falaram para Samuel: não, nós queremos um rei como tem as outras nações, chega de sermos governados pelo Senhor, nós queremos um rei que vai à batalha conosco, nós queremos um rei que a gente possa ver, nós queremos um rei que use uma coroa, que monte um cavalo, que saia na batalha conosco. Nós não queremos um rei como tem todas as nações, nós queremos um rei assim. Samuel disse: gente, para que isso? Se nós temos o Senhor. Eles diziam: não, nós queremos um rei. Samuel foi falar com o Senhor. Deus disse: dê a eles um rei, Samuel. Eles não rejeitaram a mim, não rejeitaram a você, não foi a você, foi a mim. Dê a eles um rei. E lá foi Saul, o primeiro rei de Israel, e fracassou. E aí depois disse:
Agora eu tenho me provido de um rei, diz o Senhor. E escolheu Davi. Era Deus que reinava, era Deus que governava, mas eles disseram: nós não queremos mais. O tempo todo Deus encontrando uma maneira e providenciando uma forma de atrair para Ele. E eles vinham por um momento e no momento seguinte diziam: chega, não quero mais, eu desisto do Senhor. É disso que trata a Bíblia. Até que chegou o momento que Deus disse: eu vou ensinar vocês de uma maneira mais dura. Eu vou ensinar vocês de uma forma que vocês possam aprender. Porque, irmãos, Deus não é amoroso, Deus é o amor. É diferente. Às vezes a gente fala porque Deus é amoroso. Não, Deus, Ele é o amor em pessoa. Não é que Deus tem amor para nos dar, Deus é o amor. Deus é esse Pai todo em amor. Mas por nos amar tanto, a Bíblia diz que Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos ensina o caminho, Ele nos atrai para Ele. Às vezes é dolorido, às vezes dói, mas Ele nos atrai para Ele. Chegou o momento que Deus disse: eu vou usar uma ferramenta, um método. Sim, irmãos, porque, irmão Paulo, Deus tem os métodos dele de nos atrair para Ele. Deus tem as formas e maneiras de trabalhar. Deus usou uma nação mais forte que Israel, e esse povo foi levado 70 anos cativos, e durante esses 70 anos Deus nunca os desamparou. O tempo todo Deus levantou atalaias, levantou profetas, levantou porta-vozes dele, para que pudesse levar a nação a Ele de novo. Esse era o panorama, esse era o quadro. Até que chega um momento que Deus mudaria essa realidade, a sorte deles seria mudada. E aí o Senhor fala através do profeta Jeremias. E eu falei esse versículo essa semana para um amigo aqui da igreja. Deus manda uma palavra através do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículos 16 e 17. Deus fala com Jeremias para que Jeremias pudesse falar com o povo. Jeremias foi porta-voz de Deus naquele momento e diz: assim diz o Senhor, disse Jeremias. Jeremias 31, 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Oh, estava chegando o momento de Deus mudar a realidade. Estava chegando o momento de Deus mudar a sorte daquele povo. Deus diz: reprime a voz de choro, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E o Senhor começou a prover, e o Senhor começou a fazer e a realizar formas e maneiras de mudar a realidade daquele povo. Babilônia era o grande império. Nabucodonosor, o maior imperador da terra, um homem sanguinário, um homem que amava ele mesmo mais do que qualquer coisa, um homem que mandava e não pedia. Impensável o império daquele ruir. Mas Deus do céu, irmão, fez assim, ó. E às vezes Deus faz assim, ó. Acabou tudo. Acabou tudo. Nabucodonosor queria a glória de Deus para ele, e ele disse: eu quero ser adorado como Deus. Eu sou Deus. Não existe Deus além de mim. Deus disse: chega, basta. A Bíblia diz que Deus arranca Nabucodonosor do trono. Ele está bem, no momento seguinte ele está louco, sem condições de governar, sem condições de reinar. E os nobres recolhem Nabucodonosor do trono para poder tratar o homem, que ele estava doidão. E a Bíblia diz que ele chegou no estado, irmãos, de loucura e de demência tal, que ele começa a rastejar no chão, ele começa a andar de quatro no chão, como se fosse animal, e ele começa a comer grama da terra. Diz a Bíblia que ele começa a se alimentar como os animais do campo se alimentavam, e ele fica no campo e as pessoas não entendem nada. O que está acontecendo? Por que aquele homem que era tão poderoso agora está daquele jeito? A Bíblia diz que ele fica tanto tempo levando chuva e sol e no campo, que começa a crescer pelos
na pele de Nabucodonosor, era Deus agindo. Deus começava a agir. Sim, irmãos, porque é um texto na Bíblia que diz que Deus tira o homem do pó. Deus tira o ser humano do monturo, do pó, quem não é nada. A Bíblia diz que Deus tira esse homem do pó e põe ele assentado entre os príncipes. Mas o mesmo Deus que faz isso, tira o homem do trono e põe ele para pastar como animal do campo. Quando o homem não reconhece quem é Deus nessa relação, quando o homem não reconhece e acha que é ele que é, o mesmo Deus que tira o homem do pó e põe em meio aos príncipes, tira do trono e põe para pastar entre os animais. Deus está querendo dizer: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus nessa relação. É aquele império que era poderoso, imbatível, impensável, a sua derrocada. Deus levanta um homem por nome de Ciro, e o profeta Isaías profetiza sobre ele. Levanta um homem por nome de Ciro, do Império Persa. Primeiro ele derrota os medos, aí ele junta o Império Medo com o Persa e vira Império Medo-Persa. Ciro, grande imperador Pérsia, entra na Babilônia, cidade muralhada e protegida, no dia em que estava sendo celebrada e realizada uma grande festa. Os babilônios não perceberam, mas entra o imperador junto com os seus, e naquele dia, quando o filho de Nabucodonosor estava sentado, e ele viu uma mão que escrevia Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ele viu uma mão escrevendo na parede. Ele não entende o que aquilo quer dizer. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ele chama os sábios do reino e eles tentam decifrar aquela escrita e ninguém consegue. De repente alguém diz: tem um jovem aí por nome de Daniel, dos hebreus que vieram cativos lá de Jerusalém, o Espírito de Deus está sobre ele. E ele diz: chama esse jovem. E aí Daniel é introduzido à presença do rei, do imperador. Ele disse: algo tem me tirado a paz, o sono. Eu estava aqui no banquete e eu vi uma mão que escrevia na parede Mene, Mene, Tekel, Farsim. E Daniel disse para ele: sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor rei, eu vou dar a tradução literal: pesado o Senhor foi na balança e foi achado em falta. Hoje Deus está tirando o seu reino do Senhor. No mesmo dia, o exército de Ciro invade a Babilônia e o grande império da Babilônia vem por água abaixo. Era Deus agindo para começar a virar e a mudar a realidade do povo dele. Ô irmãos, o tempo passa tão rápido. Deus muda o mundo se precisar, para poder alcançar a mim e alcançar você. Deus derruba impérios, Deus levanta impérios, Deus faz o que precisar. Nada existe que o Senhor não possa fazer. Naquele dia a Babilônia cai, o Império Pérsia ascende. Ciro é o grande imperador. Diferente dos imperadores da Babilônia, que tirava o povo da terra e subjugava na Babilônia, o Ciro tem uma outra visão. Ele diz: manda esse povo para a terra deles, devolve esse povo para a terra deles. Nós não queremos ele aqui não. Nós queremos que o nosso povo, que somos agora um único império, uma grande nação, cada um esteja na sua própria terra. E aí o povo começa a voltar para Jerusalém. E é nesse momento que o Salmo 126 é escrito. Quando eles estão retornando para Jerusalém do cativeiro babilônico, o salmista escreve o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não acreditavam que eles estavam voltando para a terra deles. Eles diziam: nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eles começaram a voltar do cativeiro, o que seria impossível.
Eles começaram a voltar do exílio da Babilônia, porque Deus estava mudando a sorte deles. Deus estava transformando a realidade deles. E o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes ou as torrentes do Negueb. Foi dessa forma que foi composto o Salmo 126. Porque Deus estava mudando a realidade daquele povo. A realidade dura, a realidade impensável. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, para falar que Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer mudar realidades aqui nessa noite. Deus quer restaurar algumas coisas nas nossas vidas aqui nessa noite. Eu disse para os irmãos o cenário, a maneira como estava e a maneira como Deus fez, a maneira como Deus deixou. Quando eu olho esse texto, o versículo 1 do Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Sonhando acordado, sonhando com a realidade que se manifestou diante deles. Quero te dizer nessa noite, ou em nome de Jesus, hoje à noite o Senhor restaurar alguns sonhos que você já não acredita mais. Você pensa que já não vai ter mais como, não tem mais jeito, é impossível, passou, ficou para trás da minha história, não tem mais como, o tempo avançou, e esse sonho ficou lá atrás. O Senhor é aquele que restaura sonhos. O texto diz: eles chegaram em Jerusalém e não acreditavam. E alguém disse: me belisca, eu estou sonhando? Ou é verdade o que nós estamos passando? Vai acontecer, vai acontecer. E você vai perguntar: é verdade? Me belisca. É verdade? É verdade, porque Deus é aquele que restaura. Eu não sei o que você tem pedido. Nós não vivemos de sonhos, nós vivemos de propósitos. Propósitos que Deus tem para mim e para você. Não existe ninguém aqui nesta noite que Deus não tenha um propósito. Ei, meu amigo, você acha que você está aqui por acaso? Não está. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te tirou de onde te tirou, para que você ouvisse isso. Nessa noite, Deus quer restaurar sonhos que só você sabe e que mais ninguém sabe. Desejos do coração que talvez ficaram lá para trás, que você acha que são impossíveis de acontecer. Esse povo dizia: nós não vamos ver mais Jerusalém. A cidade foi saqueada, o nosso povo foi disperso, mortos ao fio da espada, as crianças foram lançadas na pedra. Mas chega uma hora que Deus se levanta do trono e diz: chega, cessa, basta, acabou. Eu vou botar um ponto final nisso, porque Deus é assim, e porque nada é impossível para Ele, nada é impossível para o Senhor realizar. Ele muda a realidade, Ele mudou a minha realidade. Se eu tivesse tempo e pudesse contar, os irmãos ficariam aqui nessa noite ouvindo a noite inteira de coisas que Deus tem feito na nossa vida, que a gente nem sonhava e imaginava. Porque Deus muda, Deus quer restaurar. Versículo 2 e versículo 3 do Salmo 126, ele disse: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. O versículo 3 diz: Deus fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Deus é aquele que restaura riso e alegria, sabia? Tem sido só choro, tem sido só tristeza. 70 anos esse povo chorou, 70 anos lamentando. Deus disse: chegou o tempo de sorrir, porque o Senhor disse lá em Provérbios, através de Salomão: há tempo de chorar, mas há tempo de rir, há tempo de riso. E eu não sei para quem, eu não sei porquê,
mas o Senhor ministra uma palavra nesta noite, através do Espírito Santo, ao seu coração. Se você crê, e entende que o Senhor está falando com você, tome essa palavra e diz: é minha, Senhor. Chegou o tempo de rir, chegou o tempo de alegria, de júbilo, e de refrigério. Há um tempo de refrigério na nossa vida. Há um tempo em que Deus decide mudar as coisas, mudar a sorte, fazer diferente. O choro, irmãos, o salmista diz que, se tanto, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é para sempre, não é o tempo todo, não vai durar uma vida inteira. Para esse povo teve um dia para começar e teve um dia para terminar. Sabe o que o Senhor quer restaurar? Versículo 4 do Salmo 126, o salmista diz: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Sabe o que é Neguebe? Neguebe é um grande deserto do sul da Palestina, uma terra árida. O salmista está pedindo: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto, um dos mais áridos que tem ao sul da Palestina, lá em Israel. Não nasce nada, não dá nada. Ei, mas acontecia um fenômeno todo ano no Neguebe, no deserto do Neguebe, nos meses de chuva, de outubro a abril, lá no hemisfério norte, nos meses de chuva em Israel, que choviam muito, as chuvas que caíam lá nos montes, as chuvas que caíam sobre os montes e outras regiões longe do Neguebe, irmãos, um fenômeno natural fazia com que as águas que caíam sobre os montes descessem, jorrassem, e o Neguebe ficava numa região baixa. As águas desciam com toda a força e velocidade dos montes, e elas invadiam o Neguebe, e criavam riachos e córregos pelo deserto do Neguebe. Uma vez por ano, o deserto florescia e ficava fértil. O pedido do salmista é: Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor restaurou as torrentes de águas do Neguebe. O que eu entendo é que, por mais árido que esteja, por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, e quando a gente está vivendo um momento difícil, quando nós estamos atravessando um momento complicado, nós evangélicos, no nosso evangeliquez, nós dizemos que nós estamos num deserto. Não é assim? Estamos num deserto. Ei, no deserto, Deus faz correr a água de novo. Onde não nasce nada, Deus faz brotar. Onde não dá nada, Deus faz que dê. Por quê? Porque Ele que restaura. Essa oração do salmista é: Senhor, eu estou uma terra seca, nós estamos num deserto, mas Senhor, assim como o Senhor manda água lá no Neguebe, faz com que a nossa vida seja restaurada, Senhor. Manda as torrentes de água para esse deserto que é a minha vida. Talvez você entrou aqui nesta noite, eu não sei, mas achando que está uma sequidão total, um deserto, uma sequidão, não dá nada, não acontece nada. Saiba que aquele que manda as águas para o Neguebe está aqui nesta noite. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é como um rio de Deus que vai correndo, e onde ele passa, ele leva vida. Ele sai da cidade de Deus, do santuário da morada do Altíssimo, e ele corre, ele irriga a minha vida, ele irriga a sua vida também. Que nessa noite você seja restaurado por essa torrente de água do Neguebe. Fica de pé, vou terminar esse culto nesta noite. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o texto, nós vemos que o escritor do Salmo 126, ele nos diz ainda no versículo 5 e versículo 6, que eu entendo que é algo que o Senhor ainda quer restaurar.
Versículo 5 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com alegria, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes de colheita. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo aqui? Que nesta noite o Senhor quer restaurar, mudar a sorte da sua fé. Da sua fé. Sim, da sua fé. Porque semear é um gesto de fé. O salmista diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Semear é o gesto de fé. Só semeia quem acredita na colheita. Você conhece algum agricultor, irmãos, que joga semente na terra e diz: vou jogar, mas não vai nascer nada não? Conhece? Não tem. Vou jogar, vou plantar, mas não vai nascer nada não. Todo agricultor tem fé, que ele semeia esperando e acreditando que vai colher. Então semear é um gesto de fé. O que eu entendo nesse texto, nesse versículo, é que o Senhor restaurou a fé desse povo, que antes estavam lá na Babilônia, e não acreditavam que veria mais Jerusalém, não acreditavam que voltariam para a terra de novo. E no Salmo 126 ele diz: aqueles que andando e chorando semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então eu entendo que o Senhor quer restaurar a sua fé. Ei, eu pensei muito sobre esse versículo em especial hoje à tarde, esse último, porque acontece um fenômeno também conosco. A nossa fé antes tão viva, tão vibrante, tão pulsante, tão forte, nos sustenta, que nos anima, que nos motiva, que nos leva adiante. Às vezes a gente passa por um momento de uma fé tão fria, tão fraca, tão pequena, tão insignificante, que a gente não sabe aonde foi parar aquela fé que a gente tinha. Eu não sei se foi só comigo que acontece, ou se acontece com você. A fé esfria, e as coisas já não fazem mais sentido. Eu já não tenho mais prazer em falar com o Senhor, em orar, em buscar o Senhor. Eu já não tenho mais prazer em ler a Bíblia, porque a fé esfriou. Agora eu não sei, tem um conflito dentro de mim, irmãos, porque eu não sei se a fé esfriou, porque nós já não temos mais prazer em ler a Bíblia e buscar o Senhor, ou se é o contrário, porque nós deixamos de ler a Bíblia e de buscar o Senhor, que a fé esfriou. Eu acho que são as duas coisas. A fé esfria porque nós não lemos e nem oramos, e nós não oramos e nem lemos porque a fé esfriou. E o Senhor quer renovar essa fé. Pessoas que perderam a fé, perderam a fé no culto, perderam a fé na liturgia, perderam a fé na comunidade, perderam a fé em pessoas, perderam a fé nas pessoas, não acreditam mais, e acham que igreja é tudo a mesma coisa. Pastor, é tudo um bando de malandro, é tudo igual, a instituição está falida, não preciso mais de igreja, eu vou tocando a minha vida, eu vou me virando do jeito que eu achar que eu devo me virar, e vou vivendo e vou fazendo. Perdeu a fé, perdeu a fé no Filho, perdeu a fé no Pai, perdeu a fé no Espírito, não sabe o que é sentir mais o Espírito Santo, não crer mais nesse mover do Espírito.
fica mecânico, vira religioso. Vira religioso. Eu vou na igreja. Eu vou na igreja no domingo. Eu vou lá na igreja. Tem um tempinho para ir. Qualquer igreja, essa ou a sua. Eu vou uma vez por mês. Eu vou uma vez por ano. Eu vou na missa do galo. Eu vou na passagem de ano. Eu vou no Liberto, sábado eu estou aí, pastor. Quando a gente estava nos Estados Unidos, irmãos, quando a gente morava lá, acontecia um fenômeno. Naquele ano que nós passamos lá, André já estava aqui. Eu fiquei estudando e pastoreando a comunidade de língua portuguesa lá da igreja americana. Quando é junho e julho, irmãos, é o verão. E lá é quente no verão. São 2 meses e 10, 12 dias de verão. 2 meses e 10, o resto é tudo frio mesmo. Irmão, mas no verão acontece um fenômeno. O povo some da igreja. Eu sentia falta dos irmãos da igreja. Aí encontrei uns jovens um dia e falei para ele: mas rapaz, faz 2 domingos que eu não te vejo no culto. Ele falou: pastor, mas é verão, ué. Ué, verão. Não, e o que tem que é verão? Mas pastor, verão? Não, pastor, verão. Aqui é frio demais, a região é muito frio. No verão a gente tem que aproveitar. Então nós vamos para o parque, nós vamos fazer as coisas. E verão, eu falei: mas então verão não vai para a igreja? Não precisa não. Quer dizer, a nossa relação com Deus suspende no verão. Eu digo: verão deixa para lá. No verão, o senhor sabe, é verão. É claro, é Ele que mandou o verão. Eu não preciso ter contato com Ele mais. Eu não preciso me relacionar com Ele mais. Porque é verão. Fé fria. Tem pessoas que às vezes estão na igreja. Nós estamos fazendo a ceia domingo de manhã. Mas eu vim domingo de manhã, não preciso ir domingo à noite, ué. Já fui de manhã. Para que eu vou à noite? Achou que eu não fosse falar, né? Quer dizer, vem de manhã, não pode vir à noite, não. Tá legal, é uma vez. Eu vou na quinta, para que eu vou no domingo? Ou se eu vou no domingo, para que eu vou na quinta? Tá bom, mas como é assim a relação com Deus? É assim mesmo. É quando der para mim. É quando ficar legal para mim. É quando eu puder. Fé fria. Ao momento em que Jesus fala, irmãos, a igreja de Éfeso: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Daquela primeira fé. Tudo que a gente quer o Senhor é estar com Ele. Aí a gente vai ficando doutor em Deus, a gente vai ficando PhD em Deus, e a gente fala: não, agora eu entendo. Não, Deus me conhece, eu conheço Ele, e o meu relacionamento com Ele vai ser assim. Renovando a fé. O salmista disse: Senhor, eu vou sair para semear, porque eu sei que eu vou colher. Semeie as suas sementes, para que você possa voltar com os feixes. Essa vida aqui se trata de uma semeadura e de uma colheita. Que o Senhor nos renove nesta noite. O Salmo 126 marca uma virada de página. Deus te trouxe aqui para fazer uma virada de página na sua vida. Uma virada de página. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não consiga, não possa realizar. Seja o que for, o Senhor está pronto a renovar, a mudar a sua sorte, a sua realidade. Creia nessa palavra. Tome para você essa palavra nesta noite. Quero orar por você. Feche seus olhos. Louve o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu